Meus irmãos, os irmãos nos acompanham via Skype, um bom dia também. Nós estamos com devagar, né, com cuidado, com critério, estudando as Escrituras, expondo as Escrituras. Estamos estudando o Sermão do Monte, né, e acabamos de, semana passada, completar um capítulo 6, né, e vimos ensinos preciosos do Senhor Jesus. Um versículo já foi citado na escola dominical, Mateus 6, capítulo 25, e nós precisamos lembrar, né, dessas palavras. Mais adiante, os irmãos vão lembrar, né, do fecho da mensagem, do fecho do sermão, onde Jesus nos diz que o homem que ouve as palavras dele e pratica, o homem que ouve e põe em prática na vida dele é um homem que constrói, que edifica a sua casa sobre a rocha. O homem que ouve essas palavras e não põe em prática é semelhante a um homem insensato, imprudente, que edifica sobre areia. E Jesus diz que tanto um quanto o outro vão sofrer as mesmas coisas. Diz o Senhor Jesus que sopraram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa. Tanto a casa do homem que ouve e pratica, quanto a casa do homem que ouve e não põe em prática. Eles sofrem exatamente as mesmas coisas. Jesus diz, no mundo tereis aflição. Nós temos vivido os 2 últimos anos, são anos ímpares na história, né? Mas daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, os historiadores vão se voltar para a nossa época e vão estudar esses anos como anos difíceis. Como está a sua casa? Como tem estado a sua vida? Você realmente tem guardado no coração a palavra do Senhor? Você tem se alimentado dela? Você tem, como os santos do passado, orado, dito, clamado, amo e beijo teu evangelho, Senhor, que me alimenta faminto? Você tem realmente fome e sede da palavra de Deus? Você tem fome e sede do reino de Deus? Você tem fome e sede como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti suspira, ó Deus, a tua alma? Então, nós precisamos lembrar disso. À medida que nós vamos caminhando, às vezes a gente caminha e esquece das coisas que ouvimos, que vimos. Faça um exercício. Não saia por essas portas e esqueça do que você ouviu. Não deixe que vire fumaça. Guarde no seu coração. Procure meditar nessas coisas, né? Há muitos anos, logo no início da minha vida cristã, eu vi uma figura que eu achei muito interessante, né? Essa expressão do Salmo 119, que é o Salmo de louvor à palavra de Deus, de guardar no coração a palavra para não pecar contra ele, né? E como é que a gente guarda no coração? E a ilustração, uma ilustração para crianças, né? Diz assim, que você guarda a palavra primeiro lendo, ou melhor, antes ouvindo a palavra. É o que eu estou fazendo aqui agora, expondo a palavra para vocês, vocês vão ouvir a palavra. Mas o ouvir é o dedo mindinho, né? Se você pegar a Bíblia e segurar somente com o dedo mindinho, ó, rapidinho, você pode esquecer da palavra. Então, além de ouvir a palavra, você precisa ler a palavra. É o outro dedo, é o dedo anular. Anelar. Você, ó, vai segurar a Bíblia com 2 dedos, mas ainda assim, ela pode ser tirada de você. Então, além de ouvir e de ler a palavra, você tem que meditar na palavra. Medite na palavra. O que significa isso? Sabe o que é ruminar? O que é um ruminante? Um animal que come erva, ele tem 4 estômagos, né? Então, primeiro ele vai pegar a grama toda, vai e bota logo direto para o primeiro estômago. Depois ele faz aquilo voltar para a boca, né? E ele vai mastigar mais um pouco. E depois vai para o segundo estômago. Depois ele volta para a boca de novo. Ele mastiga mais um pouco. Então, trazer isso de novo à memória, né? Trazer de volta à tona. Não deixar que aquilo se esfumasse. Medite. Pense 1, 2, 3 vezes. Pense às 9 horas da manhã.
Depois, quando chegar na hora do almoço, procure pensar mais um pouquinho. Está lavando louça, está limpando o carro, pensa mais um pouquinho. Traz à memória isso. Então, ouvir, ler, meditar, memorizar. Memorizar. Ó, já segurou melhor, né? Memorize a palavra, memorize grandes porções da palavra. Como diz aqui que eu falei, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes em Cristo Jesus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Medite e memorize grandes porções da palavra de Deus. Procure fazer isso. Eis aí a palavra segurando, você segurando a palavra com mais força, mas o dedo mais importante ainda não está sendo usado. É o polegar, né? O polegar que vai fazer com que você realmente segure firmemente a palavra. Pratique a palavra. Viva a palavra. Põe em prática no seu dia a dia os ensinamentos do Senhor Jesus. Às vezes isso não implica nem somente em ação, mas em uma postura diante da vida, que é a postura que Deus requer que você tenha no seu interior, no seu coração. Então, faça isso. Hoje, nós vamos dar início a mais um capítulo do Sermão do Monte, que é o capítulo 7. Um novo assunto é introduzido. E eu gostaria aqui, irmãos, eu vou fazer uma pregação curta, mais curta do que o normal. Por quê? Porque eu penso que nós precisamos andar aqui com muito vagar e com muito cuidado. Há algo aqui que é inerentemente da nossa natureza, da minha natureza, da sua natureza, e que nós precisamos lembrar disso. E, frequentemente, aqueles que pecam aqui não têm consciência do seu pecado. Normalmente, nós não temos consciência de que somos assim, de que fazemos o que nos é vedado aqui. Então, mais uma vez, o meu apelo é que você, nessa semana, e tendo em vista os nossos tempos, os nossos dias particulares, você pare e pense no que você vai ouvir aqui essa manhã. Diz o Senhor Jesus aí, capítulo 7, primeiro bloco, vai até o verso 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, os despedacem. Deus, com a minha oração do nosso irmão, possa abençoar a leitura e a exposição da sua palavra, que ela encontre acolhida nos nossos corações. Irmãos, existem cristãos superficiais, existem pessoas simplistas que recorrem a esses versículos, principalmente os dois primeiros versículos, e mais precisamente ainda ao primeiro versículo desse capítulo, né, para dizer que Jesus está aqui nos ordenando, nos dizendo que nós não devemos formar nenhum tipo de opinião a respeito de qualquer pessoa, que nós devemos aqui ser suaves, pacientes e indulgentes, sempre. Nada de julgamento, nada de disciplina, nada de exclusões,
somente amor. Se o amor estivesse em oposição à disciplina. Uma vez, um irmão em Cristo fez uma denúncia de um pecado grave que estava acontecendo dentro da igreja com 2 pessoas, e ele ouviu dos presbíteros daquela igreja a seguinte frase: o amor está acima de todas estas coisas. Nós, nessa igreja, já decidimos que não vamos perder ninguém. Nós não vamos perder ninguém, no sentido de que o amor está em oposição à disciplina, está em oposição, às vezes, até à exclusão disciplinar de um membro. E as pessoas normalmente recorrem a esse versículo: não julgueis, para que não sejais julgados. Mas é interessante, irmãos, que até mesmo uma olhada superficial, uma pequena olhada no contexto, vai nos fazer ver como essa interpretação é profundamente equivocada. E mais, é profundamente perniciosa. Ela é uma conclusão antibíblica. Vai de encontro ao que a Bíblia está dizendo. Vocês sabem a diferença de ir ao encontro e ir de encontro, mesmo? Ela vai de encontro ao que a Bíblia está dizendo. Veja, por exemplo, o último verso que nós lemos, o verso 6, onde Jesus diz: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Quando Jesus usa essas 2 figuras aqui de animais que eram considerados impuros naquela época, cães e porcos, ele não está se referindo a animais, mas ele está se referindo a pessoas. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, como nós poderemos obedecer a essa ordem do Senhor Jesus aqui no verso 6, aquilo que ele está nos ordenando, se eu não puder chegar à conclusão de que existem certas pessoas que merecem ser descritas como cães ou como porcos. Infelizmente, nós precisamos, às vezes, chegar a essa conclusão. E como eu vou, como diz o Senhor Jesus aqui, chegar a esta conclusão? Repare que, então, logo no 2º versículo, logo após a ordem de não julgar, nós vemos que há pessoas que vão julgar. Porque diz aqui: com a medida com que vocês julgarem, vocês também serão julgados. O juízo com que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Há pessoas que haverão de nos julgar. Então, a gente vê também no verso 6 que há uma ordem que me obriga a julgar. Que há uma ordem que me obriga a chegar a certas conclusões. E reparem mais adiante, o versículo 15. Mesmo capítulo. Jesus ainda continua a falar. E ele diz aí: acautelai-vos, tenham cautela, cuidado, prestem atenção nesses, não baixem a guarda, fiquem atentos contra os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Como você poderá se acautelar? Como você poderá estar alerta? Como você poderá prestar atenção se você não puder fazer um juízo de valor a respeito do ensino que você escuta, que você ouve?
Está falando aqui de profetas, aqueles que falam da parte de Deus ou que se arrogam a falar da parte de Deus. Pastores, presbíteros, líderes, que pregam. Então, como você pode fazer um juízo de valor a meu respeito ou a respeito de qualquer pessoa se você não julgar o que você ouve? Repare que essas pessoas, elas se apresentam a vocês, diz o Senhor Jesus, vestidas com lã, com pele de ovelha. O que Jesus quer dizer com isso, irmão? O que significa estar vestido com a pele de ovelha? Que, aparentemente, essas pessoas são cristãs verdadeiras. Elas têm uma aparência de ovelha. Elas podem ser, às vezes, aparentemente honestas, gentis, educadas. Sempre lembro quando eu falo sobre essas coisas, de uma colega de trabalho e assisti uma peça de teatro numa igreja e um dos personagens é Satanás. E é um recinto e Satanás bate a porta. E alguém abre e Satanás é um rapaz muito bonito. Ela estava falando, se apresentou um rapaz muito bonito, né? A gente viu aqui a descrição de Davi hoje, né? Poucas vezes na Bíblia a gente vê descrições da aparência da pessoa, poucas vezes na Bíblia a gente ouve ou lê de que a pessoa era formosa, né? E Davi é um deles. Um rapaz formoso, e ele para e diz assim, vestido muito bem, como o Celso falou, de paletó, gravata, todo alinhado, né? E ele, boa noite, com licença, posso entrar? Educação não é sinônimo de santidade. Então, essas pessoas aqui, elas são aparentemente cristãs. Mas a ordem que Jesus nos dá é preste atenção, principalmente os detalhes. Como dizem os americanos, né? Um provérbio, o diabo está no detalhe. Preste atenção. Não se deixe enganar. E Jesus acrescenta aqui que é pelo fruto que nós vamos conhecer essas pessoas. Nós precisamos prestar atenção no comportamento dessas pessoas. Na intimidade, muitas vezes. Por isso, irmãos, o contexto nos mostra que é preciso julgar com muito cuidado, criteriosamente, testar para saber se aquele fruto realmente é autêntico ou não. Nós não podemos engolir qualquer coisa sem critério, sem discernimento, sem julgamento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele lamenta o fato de, naquela igreja, não haver nenhuma pessoa madura o suficiente para julgar entre eles. E nós vemos mais adiante, na segunda carta, Paulo lamentando o fato de que eles estavam acolhendo pessoas que eram falsos apóstolos. E ele, ironicamente, diz, vocês estão muito sábios, vocês são muito inteligentes, vocês toleram aquelas pessoas que vos expoliam, que roubam seus bens, que vos esbofeteiam no rosto. Vocês são muito sabidos. Então, nós não podemos, diz o Senhor Jesus, considerar qualquer pessoa que se diga cristã como um cristão de fato. No entanto, hoje em dia, a ideia muito popular, né, generalizada, nós temos, são exatamente essas ideias frouxas a respeito do julgar, do julgamento, a respeito da disciplina. E essas ideias são tão populares que a disciplina praticamente não existe hoje em dia nas igrejas. É muito raro ouvir hoje que alguém foi disciplinado, que alguém foi repreendido, que alguém foi excluído da comunhão.
Mas se nós, presbiterianos, formos aos nossos símbolos de fé, se nós formos à definição daquilo que é igreja verdadeira, nós vamos descobrir as 3 características da igreja verdadeira, segundo a definição dos símbolos. São a pregação das Escrituras, a ministração dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. Mas você já deve ter ouvido aquela frase mesmo. Quem é você para julgar? Já ouviu essa frase? Quem é você para julgar? Veja novamente essa questão dos falsos profetas. Espera-se que nós tenhamos a capacidade de identificá-los e de rejeitá-los. Mais adiante, o apóstolo Paulo vai dizer: julguem todas as coisas e retenham o que é bom. Julguem. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu: ainda que nós, eu mesmo, volte aí para vocês, ou um anjo do céu apareça aí no meio de vocês, pregando um evangelho diferente daquele que eu já preguei, quando estive aí entre vocês pela primeira vez, que seja a Tito, capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Há pessoas que a gente precisa dizer que são facciosas. Como a gente vai saber isso? Julgando. Pelos frutos, pelo comportamento. Admoesta, uma vez. Admoesta, segunda. Disciplina. Terceira, evita. Fica longe. João, que é conhecido como o apóstolo do amor, ele escreve em 2 João, capítulo 10, versículo 10, que alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Naquela época, havia muitos pregadores itinerantes. E é interessante o Didaquê, né? O Didaquê é um livro escrito ainda no primeiro século, com algumas instruções para os cristãos, e ele se refere a esses pregadores itinerantes, né? E você precisava saber que doutrina ele pregava. Basicamente, havia ali talvez a gente possa ter um padrão no credo apostólico. Aqui, é isso aqui que você crê? Se não for, não vai ter hospedagem. As pessoas hospedavam, tomavam hospedar esses pregadores itinerantes. E é interessante que o Didaquê dizia assim: se ele passar de 3 dias na sua casa, é um falso profeta. Conhece o ditado? Visita é igual peixe? Já ouviram esse ditado? É igual esse aqui. Visita é igual peixe. Depois de 3 dias, começa a feder. Às vezes não, né? Mas aqui no caso de daqui dizia isso. Se o sujeito começa a ficar encostado na sua casa mais do que 3 dias, começa a desconfiar dele. Será que o apóstolo do amor aqui exibiu algum tipo de zelo exagerado, de falta de amor, de espírito de censura? Evidentemente, nós sabemos que ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo a escrever estas palavras. Então, irmão, esses e outros muitos versículos do Novo Testamento nos mostram que a declaração de Jesus não pode ser interpretada como significando que não devemos julgar de modo nenhum. Não podemos dizer isso. Mas então, o que significam essas palavras? Nós tivemos uma escola dominical abençoada hoje, e talvez, pedaço da escola dominical do assunto pode ser resumido por João, capítulo 7, verso 24. Nós temos ali um resumo, né,
daquele episódio de Samuel vendo os filhos de Jessé passando pela frente dele, e nós podemos resumir esse evento com João capítulo 7, verso 24. Vamos abrir? João 7, 24? O que diz? Reparem, uma ordem negativa e uma ordem positiva. Ordem negativa e ordem positiva. Não façam dessa forma, façam dessa outra forma. Não ajam assim, ajam dessa forma. Vamos ler juntos? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ordem negativa. Não julguem segundo a aparência. Aquilo que Samuel começou a fazer. Esse aí é o rei, ele é bom, ele é alto, ele é bonito. É igual os coríntios. Esse aqui é um verdadeiro apóstolo do Senhor Jesus. Olha como ele se comporta no púlpito. Olha como ele tem presença no púlpito. Paulo, quando vem aqui, é humilde. Quando ele escreve, as cartas dele são graves, são fortes. Mas quando ele está aqui no nosso meio, ele é tão humildezinho. Ele não tem postura de apóstolo. Ele não é um apóstolo. Apóstolo é esse aqui. O apóstolo Paulo vai dizer que Satanás se transforma num anjo de luz e seus obreiros podem se transformar em ministros de justiça. E era exatamente o que estava acontecendo. Eles estavam julgando segundo a aparência. Samuel estava julgando segundo a aparência. E reparem, irmãos, Samuel já era um homem idoso, um profeta experimentado, mas ele caía, estava caindo nesse erro. Então, aqui nós temos a interpretação do que Jesus, a Escritura, interpreta a própria Escritura. Nós temos aqui em João capítulo 7, verso 24, o que Jesus está querendo dizer aqui em Mateus, a interpretação do que Jesus está querendo dizer aqui em Mateus capítulo 7, verso 1. Então, lembrem disso. Há alguns anos, eu vi na televisão, um noticiário, a notícia de que alguns homens haviam assaltado uma loja lá em São Paulo. E durante esse assalto, um policial à paisana, policial de folga, ele entrou em luta corporal com os bandidos e levou um tiro, acabou morrendo. Foi assassinado. Momentos depois, os policiais fazendo uma varredura na região, eles descobriram que tinha dado entrada no hospital um jovem com a mão ferida. Aquele jovem foi identificado pelo dono da loja e por um empregado como o assassino do policial. E ele foi preso. E como costuma muitas vezes acontecer no Brasil, logo depois, dia seguinte, ele tinha sido solto pela polícia. Como você se sente quando você assiste no noticiário notícias assim? Mas por que aquele jovem foi solto pela polícia? Porque aquele jovem havia dado entrada no hospital 2 horas antes do assalto. E ele estava lá no hospital sendo atendido durante o assalto, embora tenha sido reconhecido por 2 testemunhas. Eu sempre lembro do nosso vizinho, que ia conosco, né, para o trabalho, e dizia o seguinte: a testemunha é a prostituta das provas. Você percebe que nós temos a tendência ao julgamento apressado? Você percebe que muitas vezes os nossos sentimentos, as nossas paixões, as nossas ideologias nos levam rapidamente a conclusões?
e principalmente a condenar rapidamente? Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é exatamente contra essa nossa tendência de olhar para uma pessoa e imediatamente dizer: esse é o rei. Ou ao contrário. Por isso, é preciso que se diga duas coisas ao mesmo tempo, que haja aqui, irmãos, na nossa mente, dois princípios, duas verdades que precisamos carregar juntas. Primeiro, nós precisamos e devemos julgar muitas vezes. Muitas vezes. Segundo, cuidado, não se apresse. Não se apresse a chegar a conclusões. Muito cuidado quando você for emitir uma opinião. O julgador apressado, ele não vai se dar ao trabalho de procurar compreender os detalhes, entender as circunstâncias, tempo, lugar, compreender as palavras. Não vai aceitar justificativas, não aceita atenuantes, não tem misericórdia. Ele já sabe tudo o que precisa saber assim. Não precisa de mais explicações. Já está decidido. Será que, eventualmente, você tem sido culpado desse tipo de atitude? Será que, às vezes, nós temos um pensamento grupal, digamos assim, coletivo, que nos torna, às vezes, culpado desse tipo de posição? Será que nós dizemos rapidamente culpado antes de termos o conhecimento de todos os fatos? Será que nós dizemos culpado com uma leitura superficial de um texto? Será que você começou a se indignar ao saber que a polícia havia soltado esse rapaz que foi reconhecido como assassino por duas pessoas? Você se lembra daquilo que Tiago e João disseram quando os samaritanos não receberam a Jesus? Senhor, quer que a gente ore para mandar fogo sobre essa raça de víboras? Quer que a gente ore para Deus mandar fogo sobre essas pessoas que não te conhecem? O que Jesus disse para eles? Vocês não sabem de que espírito são. Você sabe de que espírito você é? Você conhece a Jesus? Então lembre-se que Jesus, ele não veio pisar na torcida que fumega. Ele não veio terminar de quebrar a cana que já está partida. Jesus não fazia aquilo que os fariseus faziam, julgamentos descaridosos e apressados. Você sabe de que espírito você é? Você é um cristão. Então, irmão, haja como um cristão. Haja como um cristão. Não tenha pressa em chegar a uma conclusão. E como eu disse, também eu não terei pressa em chegar ao final dessa mensagem. Na semana que vem nós vamos continuar com o mesmo tema, com o mesmo assunto. Você possa, como eu disse, meditar durante a semana nesse importante assunto, nesse importante tema. Saber, muitas vezes, como eu digo, as pessoas falam muito de batismo com o Espírito Santo, dom de línguas, né? Falar em línguas, falar em línguas. Antes de qualquer coisa, nós precisamos ter o dom mais excelente, que é o de calar em línguas. Aprenda a manter silêncio. Aprenda a se conter antes de emitir a sua opinião abalizada e sábia. Deus possa te abençoar. Pai Celeste, a tua palavra, Senhor Deus, nos julga, muitas vezes nos condena, Senhor.
Mas nós sabemos que essa tristeza que muitas vezes ela pode produzir em nós não é uma tristeza segundo o mundo que produz a morte, mas é uma tristeza segundo o Senhor mesmo, o seu Espírito, que produz vida, que produz arrependimento, que produz mudança de mente, de coração e de comportamento, Senhor. Que nos dá paz, que nos dá leveza, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a abrir os nossos olhos, a enxergar o nosso próprio coração, para que o Senhor nos mostre se há no nosso coração engano, dolo, mágoa, ressentimento, raiva, ira pecaminosa, coisas que nos envenenam, Senhor Deus, e nos envenenando fazem com que nós envenenemos o ambiente em que nós vivemos. Ajuda-nos, Pai Santo, para que não haja, Senhor Deus, dentro de mim, dentro de nós, nenhuma raiz de amargura que contamine a outras pessoas, Senhor. Possamos sempre lembrar que o Senhor não julga sem misericórdia, não julga segundo a aparência, mas o Senhor conhece o coração dos homens, Senhor Deus. Conforme aprendemos hoje, tu sabes, Senhor Deus, que os nossos pensamentos são muitas vezes pensamentos vãos, e tu sabes, Senhor Deus, e que o Senhor nos dê também saber isso com profundidade, que enganoso é o meu coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, Senhor Deus. Eu não o conheço suficientemente, Senhor. E ele muitas vezes me leva a me enganar nos meus julgamentos, Senhor. Que o Senhor nos mostre isso para a nossa vida, Senhor Deus, poder espelhar com cada vez mais precisão o teu amor, a tua misericórdia, o teu cuidado, os teus reais julgamentos, Senhor Deus, teus verdadeiros julgamentos. Leva-nos, Pai, em paz para os nossos lares e não permita, Pai, que esqueçamos e deixemos de viver de acordo, Senhor, com aquilo que temos aprendido da tua palavra. Acima de qualquer coisa, Senhor, o teu Santo Espírito possa imprimir o teu poder nas pobres palavras deste mortal, Senhor Deus, nessa pobre exposição aos ouvidos dos meus irmãos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome santo, eterno, bendito e precioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Vamos, irmãos, terminar cantando o hino que nós